Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de WPF. Nessa série de videoaulas, eu, professor Silas, estou mostrando para vocês uma das tecnologias da Microsoft para a criação de aplicativos desktop com interface rica, que é o WPF. Essa tecnologia utiliza uma linguagem de marcação, que é o XAML, para criar o design e utiliza linguagens de orientação a objeto, como C#, para criar a lógica. A gente utiliza o Blend, no caso estou usando o Blend versão 2015, juntamente com o Visual Studio 2015, para criar esses aplicativos. O Blend a gente usa para a parte gráfica e o Visual Studio para a parte lógica. E nas últimas videoaulas, eu expliquei para vocês esses conceitos todos relacionados a essa tecnologia. Eu expliquei como funcionam essas ferramentas, principalmente o Blend, né? Eu falei a respeito do Blend, ajudei vocês a entenderem ele um pouco. Nós fizemos um exemplo de manipulação de propriedades gráficas, como vocês podem ver aqui. E nós criamos algumas animações, inclusive, né? Para quem se lembra, aqui na minha janela de Document Outline, eu criei a minha animação 1, que fazia basicamente isso aqui. Certo? Eu expliquei como funciona esse timeline, está vendo aqui embaixo? Eu mostrei como se criam essas animações, como elas são criadas. E o objetivo da aula de hoje é mostrar um pouco da interação do Blend com o Visual Studio, mostrar como a gente manipula essas animações no Visual Studio via código C#, tá? E algumas curiosidades a respeito disso, ok? Então, vamos lá. Sem mais delongas, antes de mais nada, vamos lembrar o que a nossa aplicação faz até o momento. Eu vou executar o nosso aplicativo, apertei F5, está aqui. Está aqui a nossa aplicação rodando. Quando ela abre, nada acontece, porém, quando eu clico no botão, ele executa a nossa animação. Ok? Se vocês repararem bem, a nossa animação ela faz diversas coisas. Ela movimenta essa forma pela tela, ela altera as propriedades de cada botão. Se reparar, esse segundo botão ele vai inclusive sumir. Olha lá. Certo? Esse foi o exemplo que nós fizemos na nossa última videoaula. Então agora, qual o nosso objetivo? Primeiramente, eu quero mostrar como eu faço para disparar essa animação através de código C# no meu Visual Studio. Bom, para isso, primeiro vamos lembrar como que eu fiz para que essa animação fosse disparada a partir deste botão. Como está funcionando agora? Bom, agora isso está funcionando da seguinte forma. Vou fechar aqui minha animação. Bom, quando eu clico no meu botão, ele vai me mostrar aqui no Document Outline o que é que está selecionado. Está vendo? O botão ficou em azul. Eu vou expandir aqui o botão e dentro do meu botão vocês encontram esse Control Storyboard Action, que foi o que nós usamos na última videoaula para atribuir ao botão a tarefa de manipular essa animação. Como que nós fizemos isso? Nós viemos aqui em cima em Assets, clicamos em Behaviors e escolhemos Control Storyboard Action, arrastamos para cima do nosso botão e clicamos em cima. Com isso, ele criou dentro do meu botão este Control Storyboard Action aqui. E quando eu vou nas propriedades disso, aqui no canto direito, eu determino qual animação está envolvida nesse processo, que no caso é a nossa única animação, animação 1, e o que o botão vai fazer com ela no clique. Está vendo aqui, Event Name, Click, ou seja, estou determinando que ao clicar neste botão, ele vai dar um play nesta animação. Ok? Se eu quisesse que desse pausa, era só selecionar pausa. Se eu quisesse que desse um stop, eu clicava aqui. Se eu quisesse continuar de onde eu parei, eu clicava em Resume. Ok? Então, foi dessa forma que a gente determinou que, quando eu clicasse nesse botão, a nossa animação teria início. E é por isso que a aplicação se comportou dessa forma quando eu executei agora há pouco. Então, vamos lá. O que a gente quer fazer é a mesma coisa, porém, não utilizando esse Control Storyboard Action aqui. Nós vamos apagar isso. Eu vou selecionar aqui no Document Outline e vou apagar. Pressionei Delete. Viram? Então, aqui eu não tenho mais
dentro do meu botão, esse Control Storyboard Action. Ok? Vamos ao Visual Studio agora, adicionar essa função ao botão via código. Vocês reparem que se eu executar o programa agora, não será mais possível executar a nossa animação, certo? Porque eu removi do botão aquela propriedade, aquele atributo novo que nós tínhamos colocado. Então, primeiramente, vamos abrir o projeto no Visual Studio. Como que a gente faz isso? Bom, não me perguntem por quê, mas na versão 2015 do Blend, não tem uma opção para eu clicar aqui no projeto com o botão direito e escolher Abrir no Visual Studio, igual tínhamos nas versões anteriores. Era muito prático aquilo, não sei por que sumiu isso daqui. Se alguém souber de um jeito mais fácil de abrir no Visual Studio, me avisa porque eu estou por fora. Por enquanto, o que a gente vai fazer é o seguinte, eu vou vir aqui em Open File, em Open Folder, né? Em File Explorer, para que ele exiba para nós a pasta do projeto. E aí, eu vou clicar 2 vezes sobre o arquivo principal do projeto, para que ele seja aberto no Visual Studio. Tá? Antigamente, nas versões anteriores do Blend, tinha um atalho aqui. Quando eu clicava com o botão direito do mouse, eu podia escolher diretamente Open in Visual Studio, mas não está mais aqui isso. Não sei porquê. Enfim, abra um projeto no Visual Studio. Então agora é a primeira vez nessa sequência de videoaulas que nós vamos utilizar o Visual Studio, que é a ideia principal de programação da Microsoft para muitos tipos de projetos. Okay? Inclusive, vale a pena ressaltar que essa versão nova do Visual Studio 2015, com ela você consegue criar, inclusive, aplicativos mobile nativos para as plataformas Android e iOS. Vocês sabiam disso? Sabe o que isso significa? Que você, programador .NET, você, programador C#, não precisa mais aprender outra linguagem e outra ferramenta para criar os seus aplicativos Android e iOS. Para mim, isso é uma ótima notícia, né? Menos tempo que eu gasto em diversas linguagens. Não que não vale a pena aprender, obviamente, o Java, não é isso que eu estou dizendo, mas eu poupo tempo de treinamento da minha equipe, da nossa equipe de desenvolvimento, porque eu posso usar a mesma ferramenta que eu já estou habituado, que é o Visual Studio, e a mesma linguagem que eu já estou habituado, que é o C#, para criar aplicativos nativos de Android e iOS. Tá? Isso acontece, isso é possível a partir de uma parceria que a Microsoft tem com uma empresa chamada Xamarin, do jeito que vocês quiserem chamar. Então eu vou colocar na descrição desse vídeo um link para vocês estudarem a respeito disso que eu estou falando. Ok? Acho que é de interesse de vocês aí. Então, nosso projeto está aberto no Visual Studio agora. Ok? Essa é a interface do Visual Studio, essa é a cara dele, para quem não conhece, eu acredito que vocês conheçam, né? Mesmo porque é pré-requisito para acompanhar essas aulas que você tenha noções de programação. E o Visual Studio é a ideia da Microsoft para isso. Eu considero o Visual Studio quase perfeito, é muito boa a ferramenta. E agora nós temos o nosso projeto WPF aberto no Visual Studio. Se vocês repararem, aqui eu tenho a mesma janela Solution Explorer, onde eu posso acompanhar, posso visualizar os arquivos do meu projeto, ok? A mesma janela de propriedades, com algumas pequenas diferenças. E eu tenho aqui o Toolbox, o que nós estamos acostumados, que é onde eu encontro todos os componentes gráficos, aqui, todos os controles que eu posso adicionar no meu projeto. Ah, Silas, mas você disse que a parte gráfica era para ser feita no Blend, que o Visual Studio era para fazer a lógica. Sim, porém, isso é uma recomendação. O Visual Studio consegue, sim, criar o design de um aplicativo WPF. Porém, ele não vai ter recursos tão bons quanto o Blend tem, por exemplo, para se criar animações, ok? Dentre outras coisas. Então, não foi à toa que a Microsoft criou o Blend. Então, eu recomendo que vocês usem o Blend para configurar o design da aplicação e o Visual Studio apenas para o código. Okay? Isso é uma recomendação. Algumas coisas você vai sim conseguir fazer no Visual Studio em relação ao design. Mas está aqui, o Toolbox, você consegue adicionar as coisas à sua tela. O Document Outline está aqui, tá vendo? Só que eu não tenho nele, por exemplo, aquela linha do tempo. Tá? E assim por diante. Então esse é o Visual Studio, nosso projeto está aberto no Visual Studio.
E o que nós vamos fazer agora? Bom, primeiramente, eu quero que esse botão aqui volte a iniciar aquela animação, que era o que ele fazia antes, certo? Só que agora a gente vai fazer isso codificando na linguagem C#. Para isso, o que nós precisamos fazer? Nós queremos configurar o botão para que quando a pessoa clique sobre ele, a animação seja disparada. Então, nós estamos lidando com o evento clique do botão. Vocês devem estar familiarizados com o conceito de eventos, certo? São acontecimentos que podem ocorrer relacionados a algo na tela, de preferência, né? Nesse caso aqui. Só que você não sabe quando aquilo vai acontecer. Geralmente são eventos relacionados a uma ação do usuário, né? Então, no caso, nós queremos determinar que sempre que o usuário clicar nesse botão, aquela animação precisa ser iniciada. Como que nós fazemos isso? Eu posso selecionar o botão, ir na janela Propriedades, no raiozinho lá em cima, tá vendo? Onde eu encontro os meus eventos, os eventos desse botão. O primeiro evento é o clique, que é o principal. Eu posso acessar o código deste evento ao clicar 2 vezes nessa área branca, ou eu posso acessar o mesmo código clicando 2 vezes no botão, porque quando eu faço isso, ele chama o evento principal deste componente. Eu vou clicar 2 vezes sobre esta área branca aqui na minha janela de propriedades, no raio, na parte de eventos. O que vai acontecer quando eu fizer isso? Ele vai me levar para o trecho de código onde eu devo escrever o que é que eu quero que aconteça quando o usuário clicar neste botão. Ok? Aqui estamos nós. Então, onde eu estou agora? Eu estou no arquivo nome da minha tela.xml.cs. .cs é a extensão dos arquivos C#. Ok? Este é o arquivo de código, orientação a objeto, por trás da minha tela. É aqui que eu vou colocar a lógica da minha aplicação. Então, por enquanto, tudo que eu tenho nela, em termos de eventos criados por mim, é o evento clique do meu botão, que eu não dei nem nome para ele, né? Eu devia ter colocado o nome, mas ok. O que nós queremos fazer aqui? Agora nós vamos escrever em C# um comando para executar aquela animação. Antes de mais nada, eu preciso entender que o C# é uma linguagem de orientação a objeto, é uma linguagem orientada a objeto. Significa que tudo que eu faço, escrevo aqui, tem a ver com classes e com objeto. Em C#, tudo são classes, ok? Inclusive a minha animação. Então, vamos voltar lá no Blend agora para a gente entender que tipo de classe é essa que detém a minha animação. Se eu vier aqui em Document Outline, aqui no meu, olha só o nome que está aqui, ó, No Storyboard Open. Está me informando que eu não tenho nenhuma storyboard aberta. Quando eu clico na minha animação, ela aparece aqui. Ou seja, a minha animação é chamada de storyboard. As animações em XML, em WPF, são chamadas de storyboard. Isso já é uma dica. Significa o quê? Que se eu voltar aqui no Visual Studio, provavelmente eu vou ter uma classe chamada storyboard. Será que não tem? Storyboard. Ué, não tem. Por que será que não tem? Não tem porque está faltando eu referenciar lá em cima, no meu projeto, o arquivo correto. Então, eu vou adicionar aqui o using system.window.media.animation. Esta é a referência que a gente precisa fazer para conseguir manipular animações via código C#. A gente ter acesso à classe que faz isso, que no caso é a classe storyboard. Ok? Essa é a classe que a gente precisa aprender a manipular se a gente quiser tratar as nossas animações via código C#. Então, o que primeiramente eu preciso fazer é, obviamente, criar um objeto dessa classe. Vou chamar de, sei lá, storyboard. Não, melhor que isso. Vou chamar de minha animação. Ok? Eu gosto de nomes por extenso, para me ajudar a entender o que significa. E aí, eu vou dizer que esse meu objeto da classe storyboard vai ser igual ao quê? A this. Por que this? This é como a gente se referencia à janela que nós estamos, ok? Isso é uma regra do C#. Então, this se referencia, quando eu falo this, eu estou falando da minha janela, do meu formulário. This.findResource, ou seja, encontra o recurso.
Encontre o recurso de nome animação as storyboard. O que foi isso que eu acabei de escrever aqui? Eu acabei de criar um objeto que eu chamei de minha animação da classe storyboard, que nada mais são do que as animações, ok? A classe que representa uma animação WPF. Então, criei um objeto dessa classe e disse que esse objeto vai ser igual a o quê? Reparem que aqui eu escrevi o nome da minha animação que eu defini lá no Blend. E eu estou usando esse recurso aqui, eu estou encontrando o recurso chamado animação 1. Porque quando eu crio uma animação lá no Blend, ela fica disponível como recurso da minha aplicação, um recurso da minha janela. Tá? Então, essa é a sintaxe para que eu encontre esse recurso chamado animação 1, que eu criei lá no XML, no Blend, e transforme isso num objeto da classe storyboard aqui no meu arquivo .cs, C#. Então, essa é a sintaxe que eu vou usar para manipular, a partir de agora, a minha animação 1 aqui no meu código C#. Reparem, então, que daqui para frente eu não vou mais me referir à animação ao nome dela, que é animação 1. Eu vou usar, sim, o nome do objeto que eu acabei de criar, que é minha animação. E, a partir de agora, eu tenho acesso, via código, a todos os métodos, atributos e eventos da minha animação. Se eu digitar ponto aqui, vocês vão visualizar o quê? Tudo que tem chave de fenda, vocês já devem saber disso, mas tudo que tem essa chavinha de fenda são atributos que eu posso ler ou escrever. Todos esses cubos roxos, sei lá que cor que é essa, são métodos da minha classe. E tudo que é raio são eventos, ok? Eventos possíveis. Então, o que nós queremos fazer? Nós criamos o objeto da nossa classe da animação. Por enquanto, isso não faz nada. Isso não faz com que a nossa animação seja executada. Para que ela seja executada, a gente precisa chamar um método que execute isso, ok? Que, no caso, é o método begin. Então, eu escrevo o nome da minha animação, agora me referenciando ao objeto que eu acabei de criar, e escolho o método que eu quero que seja executado. É o método begin deste objeto. Esse método faz o quê? Faz com que essa animação seja executada, iniciada. Somente essas duas linhas de código que eu vou escrever no evento clique do meu botão vão fazer com que a animação aconteça. Vamos testar? Iniciei meu projeto. Vou clicar agora no botão. Será que a animação vai acontecer? E, olha lá. Da mesma forma que ele fazia antes. Só que antes a gente tinha configurado isso lá no Blend, não utilizando o C#. Okay? A gente usou um recurso lá do Blend. Agora eu usei o C#. Por que isso é uma vantagem? Os mais experientes aí talvez já tenham percebido, mas qual é a vantagem de usar isso, de fazer isso dessa forma? Por que eu não poderia deixar do jeito que estava antes? Porque a partir de agora, eu sei que em qualquer lugar da minha lógica do programa que eu acrescentar essas duas linhas de código, eu posso executar minha animação. Ou seja, eu posso, por exemplo, colocar essas duas linhas dentro de uma lógica condicional, dentro de um if, dentro de um while, dentro de um for, dentro de qualquer estrutura lógica que eu quiser, mediante qualquer avaliação ou verificação que eu quiser, eu posso determinar que a minha animação aconteça. Tá? Isso me dá um leque de possibilidades maior. Ok? Então, o que eu vou fazer agora? Do mesmo jeito que eu mandei a animação iniciar, eu vou mandar ela parar quando a pessoa clicar no outro botão. No outro botão? Não. Quando a pessoa clicar na forma em si. Então, eu vou configurar agora para que, quando a pessoa clicar na forma, para que ela seja interrompida. A animação seja interrompida. Como é que eu faço isso? Vou clicar na minha forma aqui, vou nas propriedades dela, lá nos eventos, no raio aqui em cima, e vou encontrar aqui o evento chamado mouse aqui. Mouse left button down. Okay? Isso corresponde ao clique lá. Como se isso aqui fosse um botão, esse aqui seria o clique. Okay? É o ato da pessoa clicar com o botão esquerdo do mouse sobre a figura. Então, eu vou clicar aqui duas vezes e vou determinar que quando esse evento ocorrer, ou seja, quando a pessoa pressionar
o botão esquerdo do mouse sobre a figura, eu quero que a minha animação faça o que agora? Eu não quero que ela inicie, eu quero que ela pause. O que o pause faz? Interrompe a animação, para ela onde ela está. Vamos ver como é que fica isso? Essa loucura aqui que a gente está fazendo? Eu tenho que conseguir clicar na imagem, né? Que ela vai estar em movimento. Os espertinhos já estão até pensando em joguinho aí, que é justamente uma das coisas que você pode fazer em WPF. Então eu vou clicar no meu botão, a animação vai acontecer. E quando eu clicar na minha figura, ela para. Vamos ver? Opa, consegui. Viu? Tudo bem? Só tem uma coisa aqui que é conceitualmente errada, que é o seguinte. Se eu estou lidando com a mesma animação, se a minha intenção é lidar com a mesma animação, eu deveria também estar lidando com o mesmo objeto. E não é o que eu estou fazendo aqui. Eu criei esse objeto, ó, dentro do evento clique do botão e criei de novo dentro do outro evento. Isso faz com que eu não esteja lidando, propriamente dito, com o mesmo objeto. O que a gente vai fazer? Eu vou criar esse objeto aqui fora desses eventos. É aquele conceito de variável local e global, né? Só que agora aplicado ao objeto. Eu vou criar isso aqui não mais dentro de cada evento. Vou criar lá fora, aqui em cima, bem aqui, ok? New Storyboard. Então, eu criei um novo objeto da classe Storyboard aqui, fora de qualquer evento, fora de qualquer método. Isso, a partir desse momento, isso significa que eu consigo acessar este objeto a partir de qualquer lugar do meu código neste arquivo, ok? De modo que agora eu não vou mais criar ele aqui dentro do clique, nem dentro deste outro clique aqui. Apenas vou utilizá-lo, tá? Inclusive, eu vou fazer o seguinte. Essa linha que determina que essa animação vai ser igual a esta animação 1 que eu criei lá no Blend, eu vou tirar isso daqui também. E vou colocar aqui dentro da criação da tela. Tá? Esse main window é o nome da minha janela. Este aqui é o método construtor. Né? Para quem estudou um pouquinho aí, sabe o que é isso. Logo depois de iniciar os componentes da tela, eu vou definir que a minha animação, criada aqui fora, vai ser igual a este recurso aqui, chamado de animação 1. Então, fiz isso aqui neste outro lugar que acontece. Esse aqui é o primeiro método da minha janela e a ser executado, que é o que cria a janela em si. Tá? Então, é neste momento é que isso vai acontecer. De modo que nos cliques do meu botão e da minha forma, a única coisa que eu vou ter é a linha de código que determina o que eu quero que aconteça com aquela animação. Então, vou tirar isso aqui daqui também, ok? Então, vamos ver se isso funciona do jeito que está agora. Executei o projeto. Clico. Olha lá. Os eventos aconteceram e a animação se comportou da forma que a gente pediu para ela se comportar. Ok? Quando eu clico no botão, ela começa. Quando eu clico no polígono, ela dá pausa. Então, ou seja, a partir de agora, a gente tem condições de colocar esse tipo de comando aqui, ó, que manipula a animação, em qualquer lugar do meu código C#, mediante a lógica que eu estiver usando na minha aplicação, certo? Seja dentro de um if, dentro de uma outra função, um método, qualquer coisa, em qualquer lugar onde eu quiser manipular minha animação, eu só preciso fazer isso aqui. Tá? Antes, lá no Blend, a execução da animação estava vinculada obrigatoriamente ao clique do botão. Certo? Aqui a gente colocou no clique do botão porque a gente quis. Eu poderia, por exemplo, tirar daqui o comando que inicia a animação e colocar em outro método qualquer. Colocar por exemplo, cliquei na minha janela aqui, vou lá em propriedades, nos eventos da minha janela, e vou lá no Loaded. O que é isso aqui? É o evento que acontece assim que a janela termina de carregar. Se eu colocar aquela linha de código aqui, o que vai acontecer? A minha animação ela vai ser executada automaticamente. Viram? Por quê? Porque agora essa linha de código está no evento Loaded do formulário da janela.
Então, eu ensinei isso para vocês para que vocês tenham liberdade de fazer com a animação aquilo que vocês bem entenderem no momento que vocês bem entenderem, não mais vinculado a um objeto ou outro, que nem a gente tinha feito lá no Blender. Ok? Então, por hoje eu vou ficar por aqui nessa videoaula, para não ficar uma videoaula muito extensa. Na próxima videoaula, a gente vai brincar um pouco mais com essas animações via código C#, ok? Vamos fazer umas coisas bem legais. E eu vou mostrar também para vocês a questão de estados diferentes de um botão, por exemplo. Vou mostrar como é que eu configuro a aparência de um botão quando o mouse passa por cima, quando o mouse clica, transições entre estados. Então, são outros conceitos que o Blend nos oferece, que o WPF nos oferece, e que vão deixar a nossa aplicação muito mais rica, com uma interface muito mais rica. Tá? Então, eu vou ficando por aqui. Se inscreva no canal, quem ainda não é inscrito, para acompanhar, ficar por dentro e receber as atualizações dos próximos vídeos. Se gostou dessa videoaula, clique em like, por favor, se possível compartilhe. Tenho certeza que tem outros colegas seus programadores ou que querem ser programadores que vão gostar dessa informação, dessa videoaula e que às vezes estão procurando na internet e não acham o conteúdo em português. Tá? Então compartilhem isso aí, ajuda o pessoal que está começando agora. Ok? Obrigado pela atenção, até a próxima videoaula.